O assunto é Dulce Carneiro, e para ela nós convidamos a Denise Matar, que é pesquisadora e curadora dentro do campo das artes plásticas, e Rubens Fernandes Júnior, que também é pesquisador, curador e docente também dentro da área da fotografia. A Dulce Carneiro faz parte da exposição que atualmente está no nosso site e no View Room da SP Arte, da nossa galeria. O título da exposição é Três Autores do Sexo Fraco. Esse título foi pensado de um texto que eu descobri sem querer, num boletim do Fotoclube Bandeirantes de 1960, que comenta a participação das mulheres no Salão de Arte Fotográfico Internacional de 1959, organizado pelo Fotoclube. Eram 4 as mulheres: a Dulce Carneiro, a Alice Kanji, a Anne Maria Henrique e a Palmira Giró. Na exposição estão a Dulce, a Alice e a Anne Maria. A Palmira Giró não faz parte da exposição. Bom, o assunto a questão da mulher no Fotoclube Bandeirantes já foi tema de uma conversa aqui, que inclusive está no nosso canal no YouTube. Eu conversei com a Heloíse Costa, que é autora do texto que acompanha o livro, que acompanha a exposição. A Heloíse Costa, vocês sabem, ela é uma pesquisadora e escreveu um livro, o livro mais importante, talvez, sobre a fotografia brasileira, que chama Fotografia Moderna no Brasil, Fotografia Moderna, quero dizer, junto com Renato Rodrigues da Silva. Então, a questão da Dulce Carneiro, ela teve uma trajetória emblemática como fotógrafa, como artista, como mulher, como jornalista, como poeta. Ela teve várias atividades. Ela entrou no Fotoclube em 1951, ela permaneceu lá 20 anos, e nos anos 60 ela se profissionalizou, teve uma carreira de aproximadamente 30 anos, muito importante, foi pioneira na fotografia publicitária brasileira, e nos anos 90, ela, depois, já aproximadamente aos 60 anos, eu calculo um pouco mais, ela se desencantou totalmente da fotografia, de todo o meio ligado à fotografia, por falta de reconhecimento, enfim, por várias questões. Ela era uma mulher muito independente e contestadora, e ela decidiu vender o seu apartamento, vender sua câmera Hasselblad, que era a grande joia dela, e ela mudou para São Sebastião, no litoral norte. Antes disso, ela simplesmente destruiu todo o seu arquivo de fotos, negativos, livros, revistas, publicações, tudo que existia sobre ela foi destruído junto com os negativos e as fotos. Bom, ela passou os últimos anos da vida dela em São Sebastião. Ela morreu em 2018, absolutamente isolada de tudo, por uma opção dela própria. Inclusive a Denise, que era amiga dela, só soube da morte dela quando a gente conversou na nossa entrevista. E é isso. Eu espero que isso seja o início do resgate da vida dessa mulher fantástica. O Rubens está fazendo uma pesquisa sobre ela, e a Denise foi amiga pessoal dela, então a conversa vai ser boa. Eu espero que vocês nos contem por onde andou Dulce Carneiro, né? Se alguém tiver alguma pergunta, vai ter um chat no nosso YouTube, podem ser feitas. Se der tempo, eu passo para eles no final e eles respondem. Tá? Passo a bola para você, Rubens. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Galeria Utópica de estar aqui conversando com a Denise Matar sobre a Dulce Carneiro, né? E levantar alguns tópicos aqui da Dulce, né? Eu conheci a Dulce nos anos 90, por ocasião, na ocasião eu estava fazendo a enciclopédia do Instituto Cultural Itaú, na parte de fotografia, e isso em 91, 94, 95, eu tive um problema com o teu áudio. Bastante intenso, regular, não intenso, com a Dulce,
E, sim, e eu tive um contato regular com a Dulce, tinha histórias, e como pesquisador eu tenho uma série de documentos, né, que eu fui coletando sobre vários fotógrafos, particularmente a Dulce. Em primeiro lugar, assim, eu queria dizer para vocês, né, quem nunca ouviu falar da Dulce, né, que ela era uma mulher alta, magra, esguia, espírito jovem, elegante, clássica, amável, gentil, delicada, sedutora, densa, surpreendente, imprevisível e radical. Tão radical que queimou o arquivo e todos os documentos relativos ao trabalho dela, seja como poeta, seja como jornalista, seja como fotógrafa, atuando em diferentes áreas. Né? E a gente pode, com alguma certeza, talvez dizer que lá nos anos 50, 60 e 70, ela foi a primeira fotógrafa a romper com a hegemonia masculina que existia no meio fotográfico brasileiro. Acho importante a gente colocar a Dulce numa posição bastante privilegiada, eu diria. Eu preparei aqui um PowerPoint para gente, com imagens, para a gente acompanhar um pouco essa trajetória e um visual cronológico, né, para a gente ter uma noção desse percurso. E ao longo dessa conversa, a gente vai explorar, então, as várias facetas, né, da Dulce. Né? E o que nos interessa realmente é a gente perceber, né, essa Dulce de Atibaia a São Paulo. Né? Então, eu coloquei aqui um retrato feito pelo irmão dela, André Carneiro, né, muito bonito, inclusive, porque são vários planos que tem essa imagem. Você tem a Dulce enquadrada no vidro do lateral do carro, mas, ao mesmo tempo, você tem a torre da igreja e a igreja, né, e o relógio marcando ao meio-dia, e lá no fundo você tem um rapaz olhando um grupo de moças. Né? Então, são praticamente uma imagem múltipla, onde a gente pode perceber aqui essas múltiplas facetas, não só da Dulce, também nesse momento do seu irmão. E aqui também, né, tentar entender o que acontece, né, nesses 50 anos, vamos dizer assim, né, desde quando ela se associa ao Fotocine Clube Bandeirante até essa última imagem que eu capturei na rede, né, onde ela, cercada de jovens, como sempre, né, adorava a juventude, adorava estar com jovens, porque ela tinha um espírito jovem. Né? E eu acho que isso marcou toda a trajetória dela e o fascínio que ela exerceu em muitas pessoas, particularmente em mim, é justamente esse fascínio que ela também, né, exercia na medida em que ela tinha um pensamento muito múltiplo e muito arrojado em todos os momentos que a gente eventualmente percebe os diferentes pontos de atividade da Dulce. Eu começo falando da Dulce exatamente desse jornal, ainda em Atibaia, em 1945, né? E esse jornal ele tem chama-se Tentativa. Ele teve 2 anos de duração, mas logo no primeiro número, conforme a gente vê aqui, ele foi apresentado pelo Oswald Andrade, ele foi ilustrado pelo Aldemir Martins, que criou o logotipo. Né? Então, aqui você já tem uma iniciação, né? Porque, afinal, a Dulce estava aí com 20 anos,
né? E ela já era uma poeta bastante interessante, e eu vou ler aqui um trecho de uma carta do Aldemir Martins, que ele diz assim, no primeiro contato que ele teve com a Dulce: como os artistas acabam se encontrando, conheci a Dulce Carneiro, uma menina linda, de vestido de crochê, falando francês e inglês, familiarizada com os grandes movimentos artísticos do mundo, uma intelectual, né? Então, vê o que ela provocou no Aldemir Martins, em 1949, e também no próprio Oswald de Andrade, porque o texto que começa aqui a apresentação do Oswald diz assim: minha doce poetisa Dulce Carneiro. Então, realmente é muito importante a gente pontuar esse primeiro momento da Dulce no cenário cultural paulista, né, de Atibaia, e nesses 2 anos de jornal, né, que foi considerado o melhor jornal literário do Brasil naquele período, né, ele teve a participação, além desses nomes que a gente já citou aqui, da Hilda Hilst, da Lígia Fagundes Telles, do Murilo Mendes, do Sérgio Millier, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Menotti Del Picchia, Décio Pinhatari, Manuel Bandeira, Otto Maria Carpo, entre outros intelectuais. Então, não era um projeto pequeno de uma cidade de interior, era um projeto que tinha pretensões muito claras sobre a questão da arte no movimento cultural brasileiro, né? Depois ela chega para São Paulo, né? E ela vem em agosto de 1950, tem a primeira aparição dela no boletim do Fotoclube Bandeirante, onde ela aparece não como fotógrafa, mas ela aparece como da comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Clubes de Cinema. Como o irmão dela fazia cinema também, e ela também fez um pouco de cinema, ela já entrou no clube por essa questão do cinema, e na sequência, logo em alguns meses mais tarde, ela já ganha um prêmio estímulo, que é essa imagem do gato, a espreita, né, que é de 1950 também, e a capa desse boletim é assinada pelo irmão dela, pelo André Carneiro, né? Então, é uma imagem pioneira, assim, do ponto de vista da entrada dela nesse cenário da fotografia moderna brasileira, né? Aqui, claro, tem em vários boletins ela aparece, é muito importante a presença dela no Fotoclube, né? E essas imagens que eu estou trazendo são imagens que eu fotografei do próprio boletim, né? E essa imagem, inclusive, esse retrato, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? E é um retrato da Alice Kange, seguramente é um retrato da Alice Kange, apesar dela pôr mulher e janela, né? E isso significa, então, a inserção dela no clube, né? E é interessante porque, numa entrevista que ela deu no Diário da Noite, em 1962, o repórter perguntou para ela por que preferiu a profissão de fotógrafo. E ela respondeu: aos 12 anos, peguei pela primeira vez uma câmera, com grande ambição artística e igual ignorância. Tenho procurado aplainar ambas há 20 anos. É muito legal essa afirmação, porque com grande ambição artística e igual ignorância, quer dizer, ela aprendeu, né? Aprendeu muito. E um pouco mais tarde, alguns anos mais tarde, né, numa outra entrevista, ela vai dizer o seguinte: a técnica exata é o mínimo que se exige de um fotógrafo. Então, para você dominar, ou melhor, para você se expressar com a fotografia como linguagem, você tem que ter domínio absoluto da técnica. E isso ela tinha, né? Um outro aspecto da vida da Dulce é a questão da relação dela com a moda, né?
essa é uma excursão que ela organizou para a cidade dela, do Fotoclube, em Atibaia, e aqui eu já trago, quer dizer, como ela era muito despojada, né, muito, assim, com muita liberdade, ela posa aqui para os fotógrafos do Fotoclube. E ela tem, como ela exercia um encantamento, né, era uma mulher bonita, uma mulher que se vestia muito bem, né, então ela começa a ser, um modelo, um paradigma de modelo de retrato, inclusive, para vários fotoclubistas. Eu vou começar com o irmão dela, com o André Carneiro, que é essa imagem lindíssima que eles ainda fizeram em Atibaia, e o irmão tem uma pegada surrealista muito forte, né? Tanto no jornal, quanto na poesia, quanto no cinema, e essa imagem é incrível, né? Porque ela está numa subida, né? E lá no fundo a gente vê aquele conjunto de nuvens, né? De uma assim, como se ela iniciasse um momento de flutuação absoluta, né? Depois, uma segunda imagem é aqui também do André Carneiro, né? Ela é a modelo, ângulo e face, de 1953, né? E aqui o Arnaldo Florence, né? Parente do Hercule Florence, que vai fotografá-la também, assim como outros fotoclubistas. E aqui eu queria chamar a atenção para a roupa e também pedir a colaboração da Denise para ela falar um pouquinho da relação da Dulce com as roupas, com a moda, etc. Bom, boa tarde para todos. Obrigada pelo convite. Eu adorei, assim, poder falar um pouco sobre a minha amiga talentosíssima. Na verdade, assim, um dos nossos grandes pontos de conversa, meu e da Dulce, era justamente a roupa, porque minha avó foi uma grande estilista. Na época não se usava essa palavra. Ela era contramestra de uma grande casa de moda. Então, eu sempre tive esse entendimento muito grande da moda e da costura. E todas as roupas da Dulce eram feitas por ela, tá? Posteriormente, ela ficou muito amiga da Regina Tomaso, que tinha uma grife chamada Quatre Saisons, e a Regina fazia algumas roupas, tá? Que ela comprava e outras que ela indicava para a própria Regina fazer. Mas no caso dessa blusa, além da foto, que é incrível, né? E eu já conhecia a Dulce bem mais velha, para mim foi uma surpresa ver essas fotos dela tão jovem, eu adorei. Mas a blusa, ela tem um encaixe das listras absolutamente perfeito, que isso assim é uma marca da alta costura. Outra coisa importante que eu vejo também nessa foto com relação à moda é que ela está usando calça comprida, como ela usou na outra foto, que as mulheres usavam pouco, também cortadas por ela, e ela tinha muito orgulho da cintura fina que ela tinha. Então, você vê que ela realça com esse cintinho assim, e olha a modernidade do óculos dela. Essa é uma foto que, se fosse feita hoje, todo mundo ia achar que ela estava bem fashion. Né? Continuando, então, além do Arnaldo Florence e do Carneiro, o irmão, né, nós temos as imagens do Tufi Kanji, que é marido da Alice Kanji, que é aquele retrato de mulher que eu mostrei anteriormente. E o Tufi vai fotografar, eu diria, centenas de vezes a Dulce. Algumas das imagens estão publicadas no Fotoclube, outras não, mas participaram dos salões, etc. E é muito interessante a gente perceber que essa Dulce que a gente vê pelo olhar do Tufi Kanji, talvez não seja a Dulce Carneiro que ela realmente era assim muito mais extrovertida, muito mais para frente, né? Ela tinha um avant-garde muito forte, né? Então esse outro retrato, mise-en-scène,
né, que tem duas imagens, duas versões da imagem da série, né, também é uma Dulce mais comportada, mas se a gente presta atenção, tanto nessa foto com esse colar, né, quanto na primeira foto que a gente viu lá do caminhão, e ela na janela do caminhão, ela também está com um colar, que eu esqueci de chamar a atenção de vocês, como nessa profusão de imagens aqui do Tufekangê, onde a gente vê em cada imagem uma roupa, aqui sim tem muito mais a cara da Dulce do que aquela primeira imagem introspectiva, né? E ela era uma crítica muito forte, né, do ponto de vista... Ela Ela tinha uma era braba, autocrítica. ela era braba. Ela era brava, isso mesmo. Ela era muito exigente, não só com o trabalho dela, mas com as coisas que a gente eventualmente solicitava para ela, né? E ela vai adentrando e ocupando um espaço no fotoclube, não só no fotoclubismo paulista, né, como a participação delas em vários salões nacionais e internacionais, né? Aqui a gente vê a Dulce com a Emily Chamy e a Alice Kanji, que são 3 mulheres fotógrafas que atuaram em um determinado momento no fotoclube, e do outro lado, em 54, no Salão de 54, ela do lado do Geraldo de Barros e do Chico Albuquerque. Quer dizer, ela está sempre envolvida com pessoas que intelectualmente são capazes de conversar em alto nível com ela, né? De novo aqui a roupa, né? E a gente vai destacar um pouco mais à frente essa questão da roupa, a Denise vai explorar um pouco Que era isso. muito importante para ela, era uma E coisa é muito, quer absolutamente dizer, fundamental. cada imagem a gente não vê uma repetição sequer de roupa, né? Aqui com o Flávio de Carvalho e o Titilo Matarazzo, né? O Flávio de Carvalho foi um grande amigo, né? E o Titilo também, porque a Denise trouxe um dado importante, que a Dulce era muito amiga íntima mesmo da Yolanda Penteado, né? Então, sim, tem uma conexão aí com o mundo da cultura. E né? ela dizia, a Dulce, para mim, que a pessoa que foi mais importante na vida dela foi o Flávio de Carvalho, porque como eles eram de Atibaia e a fazenda do Flávio fica em Valinhos, né? Ela frequentava, porque o Flávio fazia reuniões espetaculares na casa dele, jantares incríveis, que ia todo mundo para lá. Então, na verdade, ela conheceu todas essas pessoas, realmente, ela e o irmão, através do Flávio de Carvalho, né? E realmente ela e Yolanda eram muito amigas, e foi maravilhoso para mim poder conviver com a Yolanda, que depois ficou minha amiga também, independente da Dulce, foi uma maravilha. Então, a presença da Dulce, tanto no movimento do Fotoclube Bandeirante, quanto em algumas atividades das mais importantes culturais da cidade de São Paulo, é muito forte, né? E a gente precisa realmente mergulhar mais nisso, pesquisar mais. Essa imagem, por exemplo, eu copiei de uma revista, por isso que tem essa retícula, né? E como a gente já não tem o arquivo, então o que a gente tem que fazer é um garimpo, né? Realmente um garimpo. Eu acho, Rubens, que eu tenho essa imagem, viu? Eu acho que eu tenho essa imagem. Se eu tiver, eu te mando. Que maravilha. E aqui falar um pouco da Dulce, jornalista, da Dulce e da Dulce iniciando a sua carreira profissional como fotógrafa, né? Então, ela já nos anos 50, final dos anos 50, ela tinha uma coluna no jornal Estado de São Paulo, que se chamava Uma Crônica por Mês, onde ela discorria sobre moda, sobre fotografia, sobre arte, de um modo geral, né? É muito importante a gente recuperar isso. E essa revista Lady é uma revista
que eu sou revisteiro, como alguns sabem, né? Então adoro revistas, principalmente desse período dos anos 40, 50 e 60, que é onde a gente encontra a presença de fotógrafos brasileiros importantes desse período, né? E, de repente, eu me deparo, numa das minhas incursões em sebos aqui em São Paulo, com um pequeno grupo de revistas Lady, e a hora que eu abro a revista, eu vejo o nome da Dulce como fotógrafa e como colunista. E eu vou ler um trechinho de uma coluna dela, porque ela era uma colunista, né? Uma colunista social, entre aspas, né? Então, eu vou ler rapidamente um trechinho aqui, só para vocês verem a ironia, o fino humor dessa mulher, né? Ela fala assim: a preocupação da moda é o Café Society. Revistas, jornais, suplementos, todos trazem sessõezinhas de frivolidades oficiais e, principalmente, de elogios oficiais também. O grande público, que se massacra no ônibus e nos bondes, lê com interesse os colunistas que falam de uma outra vida, de uma outra gente, que dorme de dia e se diverte à noite, que viaja aos States e se veste em Paris. E daí ela vai traçando um pouco esse perfil e essa relação entre a massa, né, e a high society paulistana. E daí ela termina a crônica assim: o que aconteceria com um colunista social se um colunista social fosse assim, como esse texto? Né? Então ela diz assim: primeiro, o colunista seria despedido pelo diretor do jornal ou da revista na primeira experiência. Segundo, o colunista não receberia mais convites ou crônica, né? E a crônica acabaria por falta de matéria-prima, porque se ele escreve dessa maneira, ele não recebe o convite, então ele não vai, então a coluna some. E terceiro, né? O colunista, tendo de reler a crônica, antes de mandar para o chefe da redação, rasgaria e ergueria um brinde ao país da mentira. Né? Olha, tem um humor aqui e tem uma crítica social que é muito incrível. Né? Ao mesmo tempo que ela escrevia no Estadão, escrevia e fotografava para a revista Lady, que é dos anos 50, a gente vê aqui ao lado uma série de livros que foi coordenado pelo Fernando Lemos, né? E aqui é um livro para crianças, Os Olhos das Crianças, e o Sidônio Muralha é um português, um poeta português que é muito amigo do Fernando, e eles publicaram isso em 63, e a Dulce que fez tanto o retrato do Sidônio como os retratos que estão dentro do livro. Na oportunidade que eu entrevistei o Fernando, ele me relatou um pouco esse grupo que fazia esse conjunto de livros específicos, né, que tinha a Maria Bonomi, o Fernando Lemos, a Dulce Carneiro, o ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, importantíssimos, que me fugiu o nome agora. Enfim, era um grupo de pessoas que estavam ali produzindo uma publicação infantil muito diferenciada. Então, a Dulce, de novo, dentro desse momento. Né? E aqui, né, a capa da revista Cidade Jardim, Casa e Jardim, desculpe, né, que é de janeiro, fevereiro de 58, né, Casas Fora do Comum. Né? E a Dulce já fotografava para a revista, e aqui eu vou passar a palavra também para a Denise, que conviveu mais intensamente com a Dulce, conheceu o Flávio e a casa do Flávio, e a gente vai ver o interior um pouco da casa do Flávio. Essa foto é incrível, porque, voltando para a anterior, eu queria explicar um pouquinho rapidamente, porque ele fez aquelas tiras coloridas, porque ele dizia que ele queria que elas ficassem soltas para que o ar sacudisse elas e ele sentisse esse movimento de ondulação, né?
Então, ele fez essa casa. Na verdade, o Flávio era também arquiteto, mas as duas coisas que ele realmente conseguiu fazer foi o conjunto lá da Ministro Rocha Azevedo e a casa dele. Essas são as coisas que ele realmente executou às custas dele, né? E a fazenda é incrível. Então, quando você entra, que é a segunda foto que você mostra, né? Que está aí no seu PowerPoint, que é o interior da casa, é engraçadíssimo, porque, na verdade, essa casa é maravilhosa. Eu conheço, já fui várias vezes, está em um estado lamentável, mas a casa é inacreditável, assim, as sacadas arquitetônicas. Aqui do lado esquerdo, vocês veem uma lareira redonda, e essa lareira ela tinha uma serpentina aqui em cima, que era para passar água e tinha luzes coloridas e vapores coloridos. Então, você ficava de noite, ele acendia e ficavam aqueles vapores coloridos. Então, a gente tem boate hoje, só que ele fazia isso nos anos 30, né? Que essa casa é dos anos 30. E, então, essa era a sala, né, da casa, mas ela tinha toda uma parte, os banheiros e a cozinha eram forrados de alumínio, e a Dulce tinha um encanto total pelo Flávio, né? E aí ele fez, como ele tinha todo o mobiliário, ele era de uma família meio nobre, né? Na verdade, ele era de uma família do interior do Rio de Janeiro. E aí ele, então, faz uma sala que ele chamava de sala ancestral. Então, nessa sala ancestral, ele colocou o relógio da família, o retrato do pai, os livros. Então, era uma sala, digamos assim, mais assim, guardando a ancestralidade dele. Era realmente muito interessante a casa, né? E tem um texto que fala que o Flávio era um irreverente, né? Eu acho que o Flávio foi realmente uma pessoa muito importante na vida da Dulce, porque ela aprendeu com ele a realmente questionar tudo, né? Eu creio que tem mais uma foto, né? Essa é maravilhosa, como você apontou, né, Rubens, outro dia que a gente estava conversando, né, sobre Porque essa... tem esse primeiro plano, que é um galho, que parece uma mão que vai puxar a casa para cima, e ao mesmo tempo tem essa piscina, que eu queria que você falasse dessa piscina Essa também. piscina é uma piscina enorme que tem na fazenda, profundíssima, imensa, e que ele, na verdade, fazia o seguinte: todo mundo faz a piscina azul, né? A piscina dele era forrada de ladrilhos brancos e as luzes que ele colocou eram vermelhas. Então, de noite, quando ele fazia essas festas, ele acendia aquela piscina vermelha, que devia ser uma coisa totalmente fora, né? Deus, já imaginou que estranho? Até hoje, você chegar numa casa com uma super piscina vermelha, meio sangrenta, assim. É bem o Flávio. Né? Tem uma passagem na biografia da Yolanda Penteado que ela diz que na segunda Bienal ela fez uma grande festa na fazenda dela, né? E a Companhia Paulista de Estrada de Ferro cedeu 2 trens para levar os convidados de São Paulo até a Império, que era a fazenda. E lá pelas tantas, né, ela viu que os convidados aos poucos estavam saindo do jantar, e quando ela saiu para fora, estavam todos nadando nus na piscina dela com o Flávio de Carvalho. E, E daí naturalmente, ela deve ter chamou, incitado todo mundo, né? e daí ela chamou o Flávio e falou: você pega todos quem você quiser aqui, põe num trem e leva para a sua piscina, porque aqui é um jantar, né? Então, você imagina a folia que deveria ser, né? Com o Flávio de Carvalho, com a presença do Flávio, né? Nessas grandes festas da arte brasileira nos anos 50. Né? E aqui a gente chega na primeira exposição da Dulce, né? Que foi na Galeria Atrium, em 65. Esse é um recorte de uma chamada do Estadão, e a exposição se chamava Gente e Gatos. Né? E é muito interessante porque
eu resgatei aqui, rapidamente eu também vou ler, um pequeno texto do Bardi, do Pietro Maria Bardi, e um pequeno texto do Sérgio Milliet. Né? Então, um fragmento. Né? O Bardi diz o seguinte no texto dele: há muito havíamos convidado Dulce Carneiro, profissional a quem acompanho com particular interesse, a expor no museu, quer dizer, no MASP. Porém, sua exposição acabou sendo realizada na Atrium. A mostra confirmou que São Paulo tem para iniciativas culturais de grande qualidade, a repercussão é muito pequena. Dulce é uma artista sensível, que confia nas possibilidades do tema Infelizes Momentos de Meditação. Ele está falando dos retratos, né? Consequência dos raciocínios psicológicos aos quais mistura sentimentos que se evidenciam em evanescentes romantismos. Né? Seus retratos, justos, comedidos, pertinentes, reproduzem outros tantos caracteres e ainda traz o caráter da sua autora. Né? Então, é legal esse texto como um todo, mas esse fragmento para mostrar um pouco o que era a Dulce, e depois o Sérgio Milliet, que publicou uma outra crítica no jornal O Estado de São Paulo. Né? Então, também aqui tem uma questão muito... Ele fala do público, né? Que o grande público ainda não entende que fotografia é arte. Né? Ele começa, nos primeiros parágrafos, afirmando isso, e daí ele diz o seguinte: entretanto, na mão de um artista, a fotografia é arte. Né? Ou seja, nas mãos da Dulce Carneiro, a fotografia é arte. O fotógrafo artista precisa ter conhecimento da composição, das possibilidades de deformação expressiva, da matéria, dos problemas do espaço. O próprio retrato deixou de ser uma produção fiel, passando a procurar o caráter, tentando espelhar a vida interior do retratado, descobrir ângulos pitorescos, jogar com suportes variados. Tudo isso que ele fala aqui, a gente vai ver na sequência nos retratos que a Dulce produziu. Daí ele diz assim: Dulce não é um fotógrafo no sentido vulgar do termo. É um artista de rara sensibilidade que emprega a máquina fotográfica como um instrumento do seu trabalho criativo. Convenhamos, não há arte maiores ou menores. Né? Então, aqui também, de novo, né, a gente vai lembrar que mais tarde, no clube, nesse período mesmo, um pouco antes até, a Dulce Carneiro vai criar uma coluna no boletim do Fotoclube que é uma interrogação: fotografia é arte. Né? E nessa coluna ela vai trazer alguns nomes muito expressivos da cultura, seja da literatura, seja da arte como um todo. Ela traz, por exemplo, José Geraldo Vieira, ela traz o próprio Sérgio Milliet para responder essa pergunta, ela traz o Lorival Gomes Machado, entre outros nomes importantes para levantar essa discussão dentro do clube, se afinal fotografia é arte ou não. Isso no final dos anos 50. Né? E aqui, uma das fotografias dessa exposição é esse retrato da Maria Leontina, né? Que é lindo, diga-se de passagem, e que tem que rebate um pouco nas questões colocadas pelo Bardi e colocadas pelo Milliet. Né? Quer dizer, você envolver psicologicamente, tentar entender psicologicamente o seu retratado. Né? E depois, quando a gente estava estudando a nossa fala, a Denise também trouxe esses dois lindos retratos da Maria Leontina,
né, que mostra um pouco, primeiro, a proximidade da Dulce com o retrato, quer dizer, a Dulce, ela começou fazendo o retrato, evidentemente, mas depois ela foi para a moda, depois ela foi para a arquitetura, depois ela foi para a fotografia industrial, depois ela foi para o retrato familiar e social, o retrato corporativo, quer dizer, em todos os campos que a gente se depara com algum retrato da Dulce, o retrato ele é muito, mas muito expressivo. Né? Esse é um outro retrato também que pertence àquela matéria da revista Casa e Jardim, né? Que é o Flávio visto por baixo de uma mesa de É por cristal, baixo da né? Com esse mesa. reboco, né? A presença do surrealismo debaixo da mesa, isso. Né? Você podia até falar um pouco desse retrato que você conheceu aí, um pouco melhor. Então, essa mesa dele é uma mesa impressionante que existe até hoje. É uma mesa de metal, vocês veem aqui as barras da mesa, esse reflexo, inclusive, é o reflexo, esses reflexos paralelos são reflexos dessa estrutura da mesa, né? E quando ele fazia as festas na Fazenda Capuava, ele iluminava a mesa por baixo e colocava vários elementos na mesa, assim, distribuídos. Por isso que a Dulce também faz essa foto dessa forma, né? Porque você tinha Exatamente. essa sensação, né? Era uma coisa que ele É uma cultivava. referência total É. mesmo. Né? Uhum. E aqui alguns retratos. Então, um retrato que eu pesquisei lá na Bienal, o retrato do Titilo Matarazzo, e eu queria que vocês olhassem a composição do retrato, como ela traz a presença do prédio da Bienal para o retrato. Né? Nesse outro retrato, o Samson Flexor, que é um artista importantíssimo também nesse período dos anos 50, 70, aqui em São Paulo, né? E também como que ela estrutura esse retrato. Enfim, é uma É uma coleção de beleza, retratos de né? artistas que ela tem que realmente são muito surpreendentes e muito distintos entre si. Né? O Burle Marx, de quem ela foi grande amigo, né? Essa matéria eu recuperei de uma revista italiana, Domus, que ela era colaboradora, e tem a presença dela na revista é uma presença muito forte, do começo dos anos 60 até o final dos anos 70, mais ou menos. Né? E aqui a Denise, que pode, evidentemente, falar muito melhor que eu sobre esses retratos. Esses retratos são... Bom, eu tenho esse privilégio, né, de ter a minha gravidez fotografada pela Dulce Carneiro. Ela fez um ensaio fotográfico que foi feito no Teatro Municipal, e aí ela estava me acompanhando. Eu conheci a Dulce no começo dos anos 70, no meio dos anos 70, eu não me lembro, inclusive, quem nos apresentou, mas começamos a ficar amigas desde aí. E logo depois eu fiquei grávida e ela dizia para mim: eu quero fotografar você grávida. Eu quero fotografar você grávida. Até que um dia eu falei para ela: olha, se você quer me fotografar grávida, é agora, porque a criança vai nascer. Ela falou: não, eu estava esperando a sua barriga crescer. Eu falei: já cresceu tudo que tinha que crescer. Então, essa foto realmente, ela fez um ensaio e o meu filho nasceu assim, uma semana depois, né? E ela, então, conseguiu, ela marcou no Teatro Municipal, e a gente tem uma sequência de fotos, eu escolhi só essas duas, mas são fotos maravilhosas, e ela só teve duas exigências comigo: que eu usasse essa roupa minha, que ela conhecia, e que ela queria que eu usasse essa roupa vermelha, de veludo, e que eu estivesse absolutamente sem maquiagem nenhuma. Então, a gente, com 20 e poucos anos, pode, né? Fazer uma foto assim, né? E essa foto do meio, que é uma beleza, ela escolheu esse lugar justamente porque esse vitral reporta um pouco essa questão do útero, né? Do ventre, né? E depois essa foto, ela vendeu essa fotografia para o consultório, para o lobby de um ginecologista, porque ela me consultou se haveria algum problema da minha parte, e eu naturalmente disse que não. Imagina, ganhar um presente
esse ensaio. Depois eu vou te mandar, Rubens, todas as fotos. Mas e a última já é o bebê nascido, né? Mamando, e eu também tenho uma série lindíssima minha amamentando o meu filho, que é realmente um privilégio, né? E esse esmaecimento da imagem não é um esmaecimento do tempo, é um partido técnico que a Dulce escolheu para a imagem ter esse esmaecimento. Esse só flu, é um para flu vocês não que chama. acharem que a fotografia tem 40 anos e perdeu a cor. Não, ela é assim. É um flu. Exatamente. Principalmente a do bebê, ela é uma imagem quase transparente. E sempre foi assim. Naturalmente está mais velho, mudou um pouco a cor, tal, mas sempre foi assim, né? Uma opção dela mesmo. E aqui eu juntei os retratos para a gente perceber essa força da construção do retrato, né? E é muito interessante, porque eu fiquei olhando muito para esses retratos e para outros esses dias que a gente estava preparando o material, e ela tem uma questão de frontalidade no retrato que é muito forte também, né? Então, eu escolhi todos esses 6 retratos, são frontais, e seja no primeiro plano, seja no último plano, você tem um grafismo, né, que ora remete ao personagem que ela está fotografando, né? Então, o Titilo, a Bienal, o Flávio como um pensamento assim anárquico, como ele era, né? Próximo do surrealismo, né? Enfim, cada um dos seus retratos traz uma sutileza, né? Que não é apenas um retrato, é muito mais do que isso, né? Ela tinha, Rubens, ela adorava realmente fazer retrato. As pessoas sempre falam, fazer retrato para ganhar dinheiro. Não. A Dulce, tanto que os retratos de artista, ela não eram retratos que ela cobrava para fazer, ela trocava às vezes. Aliás, na época, os artistas trocavam muita coisa, né? Mas o relato dela para mim é que ela realmente gostava demais, ela achava um desafio fazer um retrato. E para ela, quanto mais a pessoa era diferente dela, quanto mais tinha uma distância entre ela e o retratado, que não é o caso dos artistas, mais ela achava interessante ela conseguir captar essa pessoa, né? Eu acho isso bem legal. E aqui, para finalizar essa etapa da pesquisa, eu trago a participação da Dulce na Trienal de Fotografia do MAN, em 1980. Né? E é muito incrível, porque ela foi a fotógrafa de maior presença. Né? Ela tinha 34 fotografias, 37 fotografias, com 3 séries. Né? Uma série que ela chama do afeto, a série moda, e a série a demolição, a destruição, a construção. E essa imagem que a gente vê é uma superposição de 3 frames. Tem um lá no fundo, bem esmaecido, que a gente não reconhece quase, depois um num plano intermediário, né? E é uma obra sendo construída, e, consequentemente, esses 3 elementos, que seguramente deve ser o Sol, ou, na pior das hipóteses, a Lua, mas, de qualquer maneira, é uma imagem muito forte, e a participação dela na Trienal, aí sim eu já estava circulando pelo mundo da fotografia, né? Mas eu não a conhecia pessoalmente, né? Mas foi muito interessante, né? Pela quantidade e pela qualidade, porque a maioria dos autores apresentaram poucas imagens, a seleção, né? Foi selecionado poucas imagens de cada autor, mas a Dulce ganhou quase uma individual dentro da Trienal de Fotografia. Né? E tem um catálogo que mostra um pouco algumas imagens, né? entre elas essa imagem que eu estou mostrando aqui.
Agora, realmente a Dulce tem uma singularidade, né? Porque ela atuou em várias frentes, como a gente viu aqui, né? E também com publicidade, né? Ela trabalhou na DPZ, trabalhou para a É. DPZ, né? Para o McCann Erickson, para a Standard, para Thomson, né? Ela trabalhou para governo do Estado, segundo ela, 5 governos do Estado, né? Para Mercedes-Benz, para Pirelli, para Aço Vilares, 4 usinas hidrelétricas da CESP, para Promon Engenharia. Né? Então, ela não existia nenhuma dificuldade para ela enfrentar qualquer tipo de trabalho. Assim, na minha memória, ela foi a primeira fotógrafa o primeiro fotógrafo que eu vi que carregava uma escadinha de alumínio para fazer os seus retratos. Né? Eu acompanhei um retrato dela, né? Para um relatório anual de um banco, e eu vi como que ela trabalhava, como que ela... Então, realmente é muito interessante. E algumas coisas eu digo, né, porque ela me deixou alguns documentos, como eu falei para vocês, esse que eu li agora aqui, onde ela faz uma pequena biografia para mim. Né? E a fotografia, né, técnica, ela resolvia tão bem quanto um retrato, né? Ou quanto uma série que ela desenvolvia. Né? Mas, à medida que o tempo foi passando e que novas gerações foram se superpondo, né? O que nós temos é uma Dulce um pouco mais amarga, vamos dizer assim, né? Mais triste, mas sempre muito forte e muito conectado com o pensamento do jovem. Né? Ela tinha uma juventude invejável, né? Pelo menos até os dias os momentos em que eu tive alguma convivência, eu troquei algum telefonema com ela. Então, acho que é isso. A gente tem outras coisas para falar. Né? A Denise também tem algumas informações preciosas que vai compartilhar aqui conosco. Bom, assim, eu acho que a Dulce, ela era uma pessoa que gostava dos desafios. Ela tinha assim um grande, ela gostava do desafio do retrato, ela gostava do desafio de fazer essas fotos que ela fazia das empresas. Ela adorava, porque ela subia, ela ia na empresa e ela me contava, eu subi na caixa d'água, que é não sei o quê, ela achava aquilo o máximo, entendeu? A pobre da assistente dela, né, você me contou que eu achei engraçado, que a primeira coisa que ela queria saber da assistente, essa assistente era magra, e realmente era importante, porque você tinha que ser assim. E ela gostava muito da Beatriz, que foi que ela chamava de Bea, que é a assistente que estava quando eu conheci a Dulce. E era muito engraçado, porque eu era muito jovem, tinha criança pequena, né? Uma casa toda familiar. Ela era uma pessoa que se posicionava muito contra essas. Ela não queria muitos envolvimentos familiares. Ela nunca casou porque não quis. Ela queria a independência dela, né? E tinha a consciência que eu vejo que falta muitas vezes nessas mocinhas feministas de hoje. Ela tinha consciência de que a sua independência passa pela sua independência financeira, né? Então, ela buscou sempre isso, ser uma pessoa totalmente autônoma, independente, nunca casou. Ela dizia que ela preferia ser amante. Ser amante era muito mais confortável do que ser esposa. Então, e uma coisa que me impressionava muito na Dulce também era a meticulosidade dela, né? Ela era uma pessoa que ela fazia as capas de todo o equipamento dela, de todo o equipamento dela. Ela ia lá, pegava e comprava o tecido que ela achava que era adequado, fazia todos os compartimentos
e levava no carro dela, que era um carro impecável. A gente brincava com ela, que ela limpava o carro dela com cotonete, porque realmente ela fazia aquele carro que não tinha uma poeira, né? Não era um carro novo, mas era tudo impecavelmente conservado, né? E aí a Ela tinha gente, uma então, precisão cirúrgica, né? totalmente, totalmente, tudo coordenado. E como ela achava dizer que eu era a única amiga dela que também gostava, como ela, de moda, de qualidade, tudo. Então ela acabou me dando muitas coisas dela, roupas, sapatos. Nós tínhamos um corpo parecido, né? Também sou mais magra, tal. Então ela e também tenho cintura fina. Então, ela dizia que eu era a única pessoa que cabia as roupas. Então, ela me deu muitas coisas, mas eu estou contando essa história porque, quando ela me dava uma coisa, aquilo vinha sempre embalado. As botas dela, ela fazia uma embalagem, assim, um saco de tecido para cada bota, cada pé da bota, e dentro da bota tinha um papel todo dobrado cuidadosamente para manter o formato da bota. Uma coisa incrível que eu nunca ia fazer na vida. Denise, você não quer ler a carta, a famosa carta? Leio. Então, é assim, ela me mandou uma vez ela ficava hospedada. Quando ela já foi para... Muito contra a minha vontade, cansei de falar para ela que ela estava fazendo uma besteira de ir para São Sebastião, mas ela não ouvia, não, ela só ouvia ela mesma. E aí ela ficou hospedada na minha casa. Quando ela vinha para São Paulo, ela ficava na minha casa. E aí ela me trouxe um tecido, ela adorava tecido, então ela me trouxe um tecido e dias depois ela me mandou uma caixinha com uma roupa, com um molde, que as meninas têm a foto, e eu vou ler a carta, que é acompanhada de uma carta incrível que diz assim: Denise, observem que ele não começa querida Denise, porque ela não era assim, a Dulce. Denise, aqui está o molde da calça comprida evasê com cintura alta. É condição primeira para a nova técnica de costura que a máquina de costura da profissional seja: 1. Lubrificada com o melhor óleo a cada 8 ou 10 horas de trabalho. 2. Que a tensão da linha seja regulada para o mais fraca possível e só seja usada linha de poliéster. Isso que eu estou grafando, ela grafa aqui. Todas as costuras devem ser em zigue-zague, mesmo as costuras mestras, e todas as outras rebatidas com largos zigue-zagues, pois o ferro de passar não pode ser usado para fios sintéticos. Se a pessoa quiser aprender de verdade, use uma lupa e examine as costuras dessa calça, porque ela me mandou um molde, né, que era uma calça antiga aberta. 3. A posição do pano hoje, assim como há 3 séculos, é fundamental. Esperei anos para ter coragem de enfiar a tesoura nessa peça, porque ela é xadrez. E o xadrez demonstra, mais do que 3 aulas de alta costura, a posição do pano. Sugiro que você faça calças desse modelo, padrão anexo, no tecido bege manteiga que levei para você e no azul marinho. Insisto, o preparo da tensão da linha na máquina é o único recurso que temos hoje para conseguir costuras planas, sem aqueles franzidinhos do prêt-à-porter vagabundo. Eu tenho que concordar com ele, eu odeio esses franzidinhos do prêt-à-porter vagabundo. A sua costureira, eu nunca achei uma costureira para fazer isso que ela queria. A sua... É muita exigência. A sua costureira vai ter que fazer muitos testes em tecidos sintéticos até obter costuras planas. Não creio possível sem a orientação de um técnico de máquinas. Aí vem a parte mais bonitinha, né? Perdoe a minha letra medonha, é que não escrevo mais e tenho 81 anos.
os dias passados na sua casa me devolveram a condição de gente. Foi bom. Bom, até mais ver, Dulce, 12 de junho, São Sebastião, 2011. Eu fico até emocionada de É de ler, chorar. porque É de chorar. realmente era... E a gente tem aqui uma foto, uma coisa incrível que aconteceu, que quando eu fui guardar as fotos que eu tirei para poder fazer essas imagens para mandar para o Rubens, gente, olha que coisa louca, apareceu na minha frente, assim, quase que pulou essa foto de nós duas juntas na minha casa, né? Nos anos 80, as ombreiras aí. E aí a gente tem, olha que beleza o terno que a Dulce está usando. Ela era sempre elegantésima, chiquérrima. Realmente foi assim, um convívio muito bom para uma menina de 20 e poucos anos. Eu aprendi muito com a Dulce e a nossa amizade foi por anos e anos, que vocês veem que a foto que ela fez minha é de 77 e essa carta é de 2011. 2011. E a gente, quando ela foi para São Sebastião, a gente continuava se falando. Eu mandava coisas para ela, aqui a calça, a tal da calça xadrez, né? Que ela... E realmente aí a gente continuou se falando, eu ligava, só que não era uma coisa complexa ligar para ela, porque tínhamos horários certos que a gente podia ligar, porque ela acordava, ela tinha uma rotina rígida, então ela acordava, a gente podia ligar para ela das 10, não, a gente tinha que ligar para ela das 9 às 10, depois das 10 ela saía para dar uma volta, depois ela ia almoçar, depois ela voltava, aí a gente podia ligar das 3 às 5, aí 8 horas da noite ela já estava indo dormir, ela dormia cedíssimo. Né? E ela me mandava muitas revistas, que ela continuou, eu mandava livros para ela, então a gente continuou. Aí, em 2018, eu mandei um livro para ela, para o Natal. Tentei falar com ela, não conseguiu, o telefone não atendeu. Mandei mensagem de novo, não consegui falar. E aí, depois fiquei sabendo que ela faleceu, mas não ninguém da casa me avisou. Então, bom, gente, que conversa, hein? Que mulher, que história fantástica. Bom, eu não sei se vocês quiserem fazer mais algum comentário, acho que não é necessário. Eu, apesar de participar dessa pesquisa, conversar com vocês e mais algumas pessoas que depois eu vou citar, nossa, eu fico, como eu acredito que todo mundo deve ter ficado, muito surpreso, né, com a história dela, né? E o que eu penso, não deixo de pensar, a Beatriz Albuquerque, que era assistente dela e que a gente conversou com ela, ela me disse que ela era muito metódica e que o arquivo dela era muito bem organizado, a ponto de você pedir uma foto, sei lá, do Flávio de Carvalho, ela ia lá numa pastinha, achava no ato. Eu fico pensando, meu Deus, né? Olha o que se perdeu, né? O que se perdeu da história. Eu fico o tempo todo pensando em o que se perdeu com esse arquivo, né? A coragem que ela teve, a atitude, o impulso que ela teve de destruir tudo isso e como tudo isso se perdeu. E ao mesmo tempo me anima esse início dessa pesquisa, porque eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir dela. O Rubens está fazendo uma pesquisa há algum tempo e eu espero que ainda a gente venha descobrir muitas mais histórias e mais fotografias dessa mulher que foi fantástica. Você sabe que eu queria falar uma coisinha, que é o seguinte, você sabe, o fato de pensar na Dulce me fez relacionar uma coisa tão interessante, que é assim, a Dulce, ela sempre falava que ela inclusive participava de um clube dos suicidas. Ela achava que a forma digna de morrer era você se suicidar. E eu fiquei pensando que ela não se suicidou, quer dizer, eu também não sei, porque eu não sei como é que ela faleceu, mas ela se suicidou com essa queima do arquivo. Foi um suicídio, né? Uma renúncia. E, ao mesmo tempo, a gente
fica às vezes achando uma coisa assim meio pesada, mas a Dulce era muito engraçada também. E já mais velha, já morando em São Sebastião, ela me mandou um livro que eu não consegui achar para mostrar para vocês, mas o livro que ela publicou através de um amigo, mas o livro chamava 100 frases para engordar 100 quilos. E é um livro de frasezinhas assim, maravilhosas. E a primeira é assim: eu começo o meu regime amanhã. Gente, as meninas estão me falando aqui que a gente tem as fotos dela da exposição para mostrar. Ah, maravilhoso, acho lindo. Vamos lá, botem aí. Importante. Inclusive, Rubens, se você puder, você fez uns comentários ontem que hoje. Opa! Uma modelo. Começa com um belíssimo retrato da Denise. Maravilhoso esse retrato. É lindo. Volta. Aí eu estou usando uma joia, meu ex-marido fazia joias de arte, essa é uma joia que Ricardo Matar, essa é uma joia dele que a Dulce gostava muito. E só fazendo uma parte, ela ajudou muito a gente, a Dulce. Nós éramos muito jovens, Durango Kid, e ela apresentava a gente assim para comprar a joia do Ricardo, apresentou ele para fazer um troféu para o Liceu de Artes e Ofício. Ela ajudou demais a gente. Ela era muito boa. Inclusive com a Yolanda Penteado, né, que você me falou. A Yolanda encomendou umas joias. Tem uma história maravilhosa, vou contar rapidinho, que é incrível. A Yolanda tinha uma esmeralda, que era assim, uma coisa imensa, que ela ganhou de uma marajá lá na viagem que ela fez para a Índia. E aí ela queria que o Ricardo fizesse uma peça nova com aquela... Era um anel que ela tinha. Só que o Ricardo olhou a esmeralda e falou: olha aqui, Yolanda, é o seguinte, essa esmeralda ela tem uma trinca no meio. Então, eu posso desengastar essa esmeralda e não acontecer nada com ela, mas ela pode quebrar quando eu desengastar. Não sei te dizer o que vai acontecer. Aí você precisa resolver. E aí, Yolanda, que era da mesma família da Dulce, falou: não, meu filho, claro, tira. Se tiver que quebrar, quebrou, né? Quebrou ou não? Não quebrou. Não. Ele fez um colar maravilhoso para ela. Aqui, esse retrato também é um retrato da Alice Kanji, né? Que ela põe mulher, mas ele é muito próximo, talvez no mesmo dia que aquele outro retrato que eu passei, que era um retrato de mulher e janela, mas é a Dulce Kanji que está posando para Alice Kanji que está posando para Dulce Carneiro. E tem Quero fazer uma observação, eu quero fazer uma observação sobre essa foto. Essa foto nós levamos ela para uma feira da APA de Nova York, e ela estava lá no nosso estande, no meio de outras fotos desse período, e a curadora da National Gallery de Washington voou em cima dela. Assim, foi assim, no corredor ela foi direto nessa foto, e essa foto hoje faz parte do acervo da National Gallery de Washington. Que maravilha! A Dulce ia adorar isso. Nossa, aí, ó. Esse trabalho é incrível. Maravilhoso. Tem essa figura do homem atrás, né? Eu não vi, de cara eu não vi. Depois que eu vi melhor, tem essa figura na frente e do lado esquerdo tem o reflexo, né? É uma superposição, né, de fotos. Não, é uma poça d'água. Ela fotografou um reflexo, uma poça. Ah, tá. É lindo isso. É linda. Maravilhosa. Essa é uma foto que faz parte, ela foi exibida nesse Salão Internacional de Arte que deu origem à exposição e que foi comentado nesse boletim do Fotoclube. Então, essa foto foi exibida nesse Salão de Arte Internacional. Muito bom. Essa aqui é uma foto, né, diferente daquela entrada logo da casa do Flávio de Carvalho, né? Só que é o contraplano da fachada, né? E aqui a gente já percebe as cortinas
um pouco mais envelhecidas, né? E o próprio Flávio também. E a Né? disposição da casa, você vê, ele está mais velho, É, e aí ele muda toda a disposição da sala, que não é mais aquela sala toda arrumada quando ele recebia as pessoas, né? uhum. Essa é uma É, imagem clássica do fotoclubismo brasileiro, de um modo geral. Eu acho que no Fotoclube Bandeirante, invariavelmente, todo grande fotógrafo tem uma imagem muito parecida com essa. Né? Uhum. O próprio André Carneiro, o irmão dela, tem uma imagem parecida com essa. E eu acho Uhum. que aqui é uma imagem que é muito mais um exercício, né? De luz e de sombra e diagonalização, etc., do que. Mas é uma grande imagem, maravilhosa imagem. Sim, sim. aí já da fase das indústrias, né? E ela já está. É Ela a já está construção do Centro Cultural passando São Paulo. isso. Né? E Esse são. conjunto desculpa te interromper, Rubens, esse conjunto de fotos, existem os contatos e esses filmes existem. A Beatriz Albuquerque tem esse álbum, essa coleção, esses negativos e esses contatos. Que eu saiba, parece que são as únicas fotos que sobreviveram, né? Porque não estavam com ela. Uhum. E é engraçado essa imagem, volta um pouco, um minutinho. Lá no fundo, à esquerda, está escrito Bandeirante, né? Uhum. Tapete do Bandeirante. Tapetes Bandeirante. É. Legal. Rubens, você, hein? Tem um olho. E aí o gato, né? Os gatos são muito Ela presentes. adorava gato, É, adorava gato. Mas ela não tinha, não. Ela É. adorava, mas ela não Mas tinha bicho, não. você fazer uma exposição chamando a exposição de gente e gatos, eu acho É, demais, eu acho o é. máximo. Aqui essa também tem também. uma estrutura, né, de composição muito interessante, né? Uhum. Que ela foi buscar Essa foto aquela é de quando, que eu não consigo ver a data aqui por causa 50, das nossas imagens? Da década de década 50, de 1950. Ah, né? E ela foi buscar aquela natureza lá, Sim. né, dentro do telhado de uma casa, mas ela compõe, né? Ela não foi simplesmente uhum. Uhum. registrar aquela flor, mas ela faz uma composição. Aqui tem muro, tem duas laterais de casa, tem uma composição muito interessante aqui. E a É flor linda. flutuando ali entre essas construções. Essa imagem participou da exposição do MASP, da coleção É, de fotografias do Fotoclube Bandeirante, é. né, Linda também. que também é de uma sutileza incrível. E essa Essa faz parte foto, daquela série. essa foto que é uma foto pertence a Fulvia Lerner, depois eu vou falar, o Adolfo também foi entrevistado, enfim, bom, eu acho que essa foto faz parte daquela série que você falou que foi exposta na Trienal, Isso. construção, desconstrução, né? Uma Ah, Não, coisa é assim que chama. verdade. construção e demolição. Demolição chama. Ela tá. E é interessante porque essa foto está adesivada num painel. É uma foto colorida, uma das poucas fotos coloridas que eu vi dela, assim, mais expostas. E ela está adesivada num painel, quer dizer, é uma foto que foi feita muito com essa intenção de dar essa conotação de uma obra de arte mesmo, né? Da forma que ela está montada, né? É um papel, é uma foto colorida, né? Linda. E Muito ela linda. também é esmaecida, né? Ela é, Uhum. ela Tão é, esmaecida quanto a colorida que a gente viu da Denise. é. Né? É. Então, a cor não era uma cor que era um ruído na fotografia, vamos dizer assim. Ela tratava a cor com alguma sutileza. Uhum. Com certeza. Então, ser print. É um C-print. Bom, gente, que conversa, hein? Conversamos mais de uma hora. Enfim, acho que a gente tem que encerrar por aqui. Bom, volto a falar que para mim foi uma surpresa já, mesmo conhecendo
sabendo de algumas coisas que vocês falaram, foi uma surpresa. Fico encantado com a história dessa mulher. Agradeço profundamente a colaboração e a participação de vocês dois. É uma honra realmente para a gente poder contar com vocês. A gente insiste nessa questão de chamar acadêmicos, pesquisadores, porque a fotografia ela se abre muito, ela se abre a tudo, né? E, enfim, agradeço a vocês. Agradeço também a Beatriz Albuquerque, que foi assistente da Dulce e que cedeu para a gente a foto do Flávio de Carvalho, que é dela, e também as fotos do Centro Cultural São Paulo, da construção, deu uma entrevista para nós, foi muito atenciosa. Também o Adolfo Lerner, ela trabalhou com o Adolfo Lerner. Inclusive, a foto, essa última que a gente viu, é da coleção da Fúvia Lerner. Eu agradeço os dois, foi muito importante falar com eles. Bom, finalmente agradeço as duas pessoas que estão por trás dessa história, minhas parceiras e cúmplices, as utópicas, né? A Marcela Brandimarti e a Paula Vicelli. E, finalmente, já que a gente está falando de cumplicidade, ao Diógenes Moura, que também é um velho utópico parceiro nosso, que foi quem montou a exposição que está na galeria, que vocês vão poder ver a partir do dia 8 de setembro. Ele que foi o responsável pela montagem da exposição. Bom, finalmente, a quem nos viu, a quem nos vê e a quem nos verá, muito obrigado a todos vocês. Foi uma satisfação poder finalizar esse projeto. Muito obrigado. Obrigada para você, obrigada pelo convite. Obrigado. Valeu. Obrigado.